pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa segunda aula aqui do curso de Introdução à Sociologia. Eu quero agradecer a todo mundo que já visualizou a primeira aula, que comentou, que está lá na nossa playlist e que está garantindo, então, as horas de extensão através do Centro Universitário Internacional Uninter. Gente, na aula de hoje, nós vamos relembrar um pouquinho sobre o início da Revolução Industrial, como é que ela surgiu e o impacto dela na sociedade da época. Olha só, isso tudo, pessoal, faz parte ali dos antecedentes do surgimento da sociologia, que é o nosso tema maior aqui. A gente vai entender por que a sociologia acabou sendo sim necessária na nossa sociedade. Então, para não me esquecer, o meu nome é Tuane Graciele Knopf-Kunz, o meu RU ali da Uninter é o 2478514 do Polo de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. Olha só, galera, para nós conseguirmos então organizar aqui tudo o que está acontecendo, quais que vão ser os nossos conteúdos dessa aula, eu acabei então reunindo esses principais tópicos aqui nesse slide. O primeiro dele, olha só, quais são as divisões da Revolução Industrial? O segundo, como era a vida antes da primeira Revolução Industrial? O terceiro, quais foram as principais modificações no trabalho ocasionadas pela primeira Revolução Industrial? O quarto, as intervenções da primeira Revolução Industrial que modificaram a indústria. E o cinco, o movimento dos operários para reivindicação de direitos, galera. Galera, a gente vai seguir então com a aula. Fica pronto, pega o teu papel, pega a tua caneta, te esconde dos dog da casa para conseguir te concentrar, te ajeita aí e vamos lá. Gente, olha só, na aula de hoje nós falaremos principalmente sobre a primeira Revolução Industrial e quais foram as principais modificações sociais que aconteceram por causa dela. Mas antes disso, eu quero deixar aqui para vocês quais foram as fases da Revolução Industrial e quais são os principais acontecimentos dela. Só que assim, infelizmente, a gente não tem ali um consenso entre a grande maioria dos historiadores e sociólogos para definir as fases da Revolução. Eu até mesmo já encontrei livros onde tudo é relatado como uma coisa só, como sendo uma única revolução sem essa divisão de fases. Só que aí, para o nosso estudo, a gente acaba fazendo essa divisão, mesmo que ela não tenha. Ninguém chegou em 1850 e disse, agora nós estamos na segunda revolução. Isso a gente faz para uma forma de estudo, para a gente conseguir entender melhor o que aconteceu de acordo com cada período ali da nossa história. Olha só, eu particularmente acabei entendendo essa divisão de fases principalmente por causa do quanto cada coisa na sociedade foi se alterando e se modernizando com o andamento da Revolução Industrial. Então, assim, eu vou deixar para vocês aqui as principais datas definidas para cada etapa da Revolução, porque de verdade não tem um consenso, uma data X que tenha ficado como marco, como acontece, por exemplo, nas guerras. Então, gente, eu encontrei 3 datas diferentes para cada fase e eu vou deixar aqui as datas que mais se repetiram nessa pesquisa que eu acabei fazendo. Então, olha só, a gente pode definir a primeira Revolução Industrial como sendo o período que vai ali de 1760 até 1850. Ela é marcada principalmente pela mecanização dos processos. O que isso quer dizer? Que nessa fase as máquinas começaram a ser inventadas para substituir o trabalho humano e otimizar a produção. A gente até pode citar como exemplo a máquina a vapor com a utilização de carvão como fonte de energia. Aí isso acabou possibilitando um grande aumento na produção e acabou favorecendo sim o comércio, também por causa da utilização das locomotivas a vapor. Já a segunda Revolução Industrial, pessoal, ela aconteceu de 1850 até 1945. Ela é marcada pelo surgimento da eletricidade e do petróleo como novas fontes de energia e o desenvolvimento também das indústrias químicas e também do aço.
Na realidade, nessa época tiveram muitos inventos, como os carros, o telefone fixo, né, galera, e os rádios. Nessa fase, a gente também nota os novos modelos de organização das fábricas, como por exemplo o Fordismo e o Taylorismo. A gente vai ver tudo isso e também as movimentações que aconteceram na sociedade por causa desse desenvolvimento das fábricas. E a gente também encontra muitos estudos dividindo a Revolução Industrial em 3 fases. Então, a terceira Revolução Industrial, galera, vai de 1969 até mais ou menos 2010, ou então, caso tu não considerar a existência de uma quarta Revolução Industrial, ela vai então a terceira até os nossos dias atuais. E ela é marcada principalmente pelo desenvolvimento da energia com um poder muito maior que as anteriores. A gente está falando então da energia nuclear. Além disso, galera, é claro, a terceira revolução industrial também é marcada pelo surgimento dos equipamentos eletrônicos e das telecomunicações. Sim, a gente começou então a ter computadores, a internet foi criada. E sim, galera, a gente começa a ter de verdade um mundo cada vez mais globalizado, isso é muito importante. E pessoal, eu encontrei dados também que levantam a possibilidade de uma quarta revolução industrial. Ela seria datada de mais ou menos 2010, 2014 até os nossos dias atuais. Ela é conhecida, pessoal, como a indústria 4.0 e ela tem como principal característica a digitalização das informações e a utilização dos dados para tornar a indústria mais eficiente para que a sustentabilidade e a lucratividade sejam aumentadas. Aí a gente nota, então, atualmente, esse surgimento das fábricas inteligentes. Elas possuem mais robôs do que funcionários humanos na fábrica e, além disso, ela também possui uma gestão online da produção, com sistemas para a internet, por exemplo, que melhoram o tempo dos processos dentro dessa empresa. Sendo assim, galera, nessa aula a gente vai focar na primeira revolução industrial e nas principais modificações sociais trazidas por ela. Já na aula que vem, eu vou abordar com vocês a segunda revolução industrial. E sim, eu sei que a segunda ela acabou já em 1945, mas eu vou abordar ela mesmo assim, mesmo ela já não finalizando ali com as nossas principais datas que abrangem a introdução à sociologia, porque se a gente for reparar bem nas principais produções dos precursores, como Auguste Comte, o Karl Marx, o Durkheim até o Weber, elas fecham muito bem com a primeira revolução industrial e o início da segunda, já falando principalmente com Marx sobre a questão das fábricas. O próprio Weber também era mais novo do que os outros precursores. Então ele participou ali da segunda revolução industrial. E aí por esses motivos, então, eu escolhi abordar as duas, só que em aulas diferentes, né, pessoal? Para ficar bem claro, para a gente entender como é que aconteceu de verdade. A gente não vai, então, abordar nesse curso a terceira e a quarta revolução, porque elas fogem do período que nós estamos estudando agora, que é o da introdução à sociologia. A gente precisa, então, ter em mente que nós queremos entender o motivo dessa necessidade da sociologia, do pensamento sociológico em si na sociedade. Gente, para nós entendermos, então, essa primeira fase da Revolução Industrial, nós temos que ter em mente que ela teve origem, então, no ano de 1760 e foi até 1850. A origem dela se deu na Inglaterra, principalmente porque lá eles acumularam muito capital, ou seja, muito dinheiro por causa do grande poder naval e comercial, que possibilitou que a Inglaterra tivesse sim um dos maiores impérios coloniais naquela época. A Inglaterra, pessoal, tinha naquela época muito ferro e muito carvão, e que foram ali as principais matérias-primas essenciais para a construção e para o funcionamento das máquinas, principalmente essas que tinham a energia a vapor. Além disso, a Inglaterra também conseguiu elevar as relações entre o Banco da Inglaterra e a Companhia das Índias Ocidentais, possibilitando então a produção do algodão, olha só. E é essa mecanização da indústria têxtil,
para que fosse possível produzir mais, que vai estimular o começo da primeira Revolução Industrial. A gente, então, teve como principais modificações da primeira Revolução Industrial a mecanização da indústria e da agricultura, o desenvolvimento do sistema fábril e um grande aceleramento dos transportes e das comunicações também. E claro, pessoal, esse desenvolvimento da Revolução Industrial está bastante ligado com aquela nova forma de ver o mundo que foi inaugurada através do Renascimento Cultural. A gente viu isso ali na aula passada. Caso tu quiser dar uma olhadinha agora, clica aqui em cima, eu vou tentar deixar. E aí, a gente entende que aconteceu sim uma transformação bem profunda na maneira de entender o que é o próprio ser humano e na relação que ele tem com a natureza. Naquela época, a gente teve uma grande ruptura com a religião como explicação para tudo o que acontecia. E aí a gente começou a procurar explicações científicas para esse desenrolar da vida social. A gente começou a priorizar a razão humana e as virtudes do homem. Com isso, pessoal, a gente, ou seja, o ser humano, também passou a entender que o homem deveria dominar a natureza e buscar o progresso material e técnico. E buscar esse progresso era a verdadeira liberdade do ser humano. E aí, pessoal, pela influência do Renascimento, da Revolução Francesa e do Iluminismo também, as cidades começaram a ser um palco para essas modificações na forma de pensar e também para essas novidades que começavam a surgir por causa das novas indústrias. Com os acontecimentos que o Renascimento, a Revolução Francesa e o Iluminismo trouxeram, essa nova sociedade, baseada nas virtudes e no conhecimento, acabou contribuindo para a ascensão de uma nova classe social, a burguesia. E é ela que vai contribuir para essa nova visão de mundo, fazendo com que a natureza começasse a ser, sim, transformada pela ação do trabalho. E esse domínio da natureza era um objetivo para a burguesia. Então, pessoal, a primeira Revolução Industrial marca a transição de um sistema feudal para o sistema capitalista. E é dessa forma que ela é também marcada por grandes transformações sociais e econômicas. Com essa movimentação social, a população urbana ela foi aumentando, a demanda de produtos também foi, e aí a atividade de pastoreio começou a ser bastante lucrativa, principalmente por causa da indústria de lã. E aí foi que começou também uma mudança na configuração dessas áreas rurais onde pastoreio era exercido, porque a política dos cercamentos, galera, ocasionou um grande êxodo rural, o pessoal começou a sair do campo e as cidades começaram a ficar muito cheias de pessoas, e aí essas pessoas não tinham emprego, elas precisavam muito trabalhar para ter algum sustento. Então a gente teve uma grande disponibilidade de mão de obra e uma grande, consequente, né, galera, desvalorização da mão de obra ao mesmo tempo. Mas, gente, vamos falar então o que é que foram esses cercamentos. As leis de cercamento começaram ainda lá no século XVI, muito antes. Ela era ainda editada pelos reis ingleses, só que elas ganharam sim ainda mais força com a burguesia na Revolução Industrial, porque assim eles forçavam de certa forma o êxodo rural da população que morava no campo. E, gente, essa lei ela funcionava mais ou menos assim, tá? Olha só, as terras costumavam ficar abertas e elas eram de uso comum dos camponeses, para que eles pudessem ali usar o pasto para os animaizinhos deles, incluindo ali principalmente as ovelhas. E aí, esses campos, gente, começaram a ser privatizados e cercados. Antes, essas terras eram conhecidas por open fields, era o campo aberto. Mas aí elas começaram a ser fechadas, elas começaram a ser cercadas. Aí por isso o nome é Lei dos Cercamentos ou então Enclosure Acts. E, gente, dessa forma, os camponeses que usavam essas terras tanto para pastorear os animais, tanto para conseguir madeira e alguma outra atividade ali da subsistência deles, eles foram privados dessas terras. E aí essas terras elas foram adquiridas pelos proprietários, que eram então a galera da burguesia, e aí o camponês ele foi obrigado a buscar sustento nas grandes fábricas das cidades. E assim, dessa forma, ele formou a classe operária na Grã-Bretanha.
Só que, claro, pessoal, era muita gente precisando de emprego, então o valor pago começou a ser péssimo também, assim como as condições de trabalho. E dessa forma, os trabalhadores aceitavam a troco de não passar fome qualquer tipo de trabalho nas fábricas. E por isso eles acabavam aceitando uma carga horária que excedia 16 horas por dia, gente. E tinha péssimas condições de trabalho também. E aí muitos não conseguiam emprego. Eles formavam, então, esse pessoal que estava sem emprego, o exército industrial de reserva. E esse exército de reserva, ele permitia que os burgueses, que eram os donos das fábricas, os donos das terras, os donos de tudo, mantivessem os salários mais baixos e as péssimas condições que tinham na fábrica. Eles não tinham um motivo para melhorar. E, gente, nessa primeira fase da Revolução Industrial, aconteceram diversas mudanças que impactaram ali o modo de vida das pessoas, de como que elas se relacionavam umas com as outras, de como era o cotidiano da vida na família delas, de como que as coisas aconteciam de verdade para elas. Imagina só, naquela época as pessoas elas estavam acostumadas a terem um trabalho manual, que era chamado de manufatura, por ser manual. Aí, nesse trabalho, o artesão ele era dono do próprio ateliê dele. E ele mesmo podia fazer o produto dele do início ao fim. E aí ele vendia em feiras ou ele vendia, sei lá, para o vizinho dele. E esse vizinho dele podia ser o consumidor final do produto dele, não era um revendedor. E aí, gente, se o negócio dele acabasse assim se expandindo, ele tinha ajuda da família, dos filhos, ou então ele contratava esse vizinho, ele contratava um amigo. Aí eles passavam, por exemplo, o dia fazendo produto, conversando, eles não tinham um ritmo de trabalho calculado, eles criavam ali os laços de amizade deles, eles geralmente faziam tudo no próprio ateliê da casa deles mesmo. Imagina que é como tu fazer um calçado inteiro enquanto tu tá, sei lá, tomando café com um amigo teu. E dessa forma tu vai saber tudo. Tu vai saber desde o desenho do calçado até a parte final dele. Tu vai saber colocar o cadarço, embalar, mas tu também vai saber fazer tudo. Tu vai saber costurar, tu vai saber montar, tu vai saber desenhar. E, gente, acontece então que através da Revolução Industrial, com essas mudanças todas, surgiu a maquinofatura. Ou seja, essa atividade produtiva ela passou a ser feita com auxílio de máquinas. E quem tinha grana para comprar máquina era o pessoal burguês, que já estava acumulando capital. E aí, gente, logo no início da Revolução Industrial, os trabalhadores eles perderam esse controle que eles tinham do processo produtivo. E aí eles passaram a trabalhar para um patrão. Eles se tornaram empregados ou então os operários. Eles perderam esse controle que eles tinham antes sobre a matéria-prima, o controle da produção, do produto final e até do lucro que eles tinham com aquele produto. Eles passaram a controlar máquinas que pertenciam aos donos das empresas que contratavam eles. E essa fase, pessoal, do início da Revolução Industrial é chamada por Marx como uma das revoluções burguesas do século XVIII. A burguesia se tornou dona das fábricas, ela contratou os camponeses e artesãos, ela virou dona do que a gente chama de mais-valia, que é a diferença, galera, do que realmente é pago ao trabalhador e o valor cobrado pelo produto final, que geralmente é bem maior. Então, gente, aí a gente já começa a notar uma grande característica dessa fase, que é sim essa mudança no processo produtivo. Outros movimentos que acompanharam a Revolução Industrial são o Iluminismo e a Revolução Francesa. A gente ainda vai ver eles nesse curso. Mas a gente tem que ter em mente que desde já eles já estavam cooperando para todo esse desenvolvimento nas relações de trabalho. E nesse período, pessoal, surgiram diversas indústrias têxteis. Elas produziam principalmente o tecido de algodão e elas utilizavam para isso o tear mecanizado. E essa produção era destinada à exportação, ela impulsionava então ainda mais a economia inglesa. E nessa época nós tivemos muitas invenções de máquinas de tear, que teciam os fios e aí elas aumentavam a produção que era feita manualmente antes. Algumas dessas máquinas, galera, são a Spinning Jenny, a Spinning Frame, a Spinning Mull e a Water Frame. Gente, a Spinning Jenny
Ela foi inventada em 1764 pelo James Hargreaves. Ela tinha inicialmente 8 fusos, que era uma ferramenta ali usada para formar a linha de lã dos tecidos, e apenas um trabalhador era necessário para o controle desses 8 fusos. Antes dessa máquina, as pessoas faziam um trabalho manualmente e cada pessoa controlava um único fuso que funcionava com uma roca que ainda armazenava lã dentro dela. Ou seja, pessoal, a Spinning Jenny, ela possibilitou que o trabalho que antes era de 8 pessoas, agora fosse só de uma. E aí ela moveu o trabalho manual, que era feito em casa, que era feito ali nos ateliês, ela moveu esse trabalho todo para dentro das fábricas, com o auxílio das máquinas. E claro, pessoal, nesse slide aqui nós temos então uma imagem de como que era a primeira ou uma das primeiras Spinning Jenny. Pessoal, também faz parte da história da primeira Revolução Industrial as condições precárias de trabalho nas fábricas. Pensa comigo, imagina que tu tá lá, que tu é um camponês e tu vive razoavelmente tranquilo com a tua família. E aí tu precisa sair do campo para ir para a cidade porque os cercamentos tomaram o teu campo. Aí na cidade tem muita gente procurando emprego e o salário é baixo. E o trabalho é num lugar péssimo, com condições péssimas de trabalho. Como tu tem uma família para sustentar, tu aceita o trabalho. Mas aí tu precisa pagar moradia na cidade para ti e para tua família. E tu precisa conseguir mais dinheiro e, além de tudo, tu não tem como pagar ninguém para ficar com tuas crianças, com os teus filhos durante o teu trabalho. E assim, galera, dessa forma, sem ter nenhuma garantia, foi assim que o pessoal começou a possibilitar, a aceitar, e as empresas começaram a contratar crianças para trabalhar nas fábricas também. E, gente, a média era de 16 horas por dia, não tinha final de semana, não tinha feriado, não tinha direito trabalhista. Existem documentos da época que afirmam a contratação, gente, de crianças de 4 anos de idade para o trabalho, porque elas podiam consertar as máquinas e chegar a lugares que eram mais apertados para a mão de um adulto alcançar e consertar. E se não bastasse isso, gente, o ritmo do trabalho mudou. Antes o artesão ele não tinha um ritmo acelerado, ele não tinha um prazo curto, ele não tinha uma vigilância para o trabalho dele. Agora ele tinha tudo isso, com prazos marcados de entrada e saída, com um ritmo de produção, com uma hierarquia rígida para o trabalho dele também. O ambiente da fábrica era sujo, era mal ventilado. E também, galera, eram muito frequentes os acidentes de trabalho. Gente, cada vez mais a classe proletária foi se submetendo e cada vez mais elas ficavam distantes do produto final do trabalho. E a burguesia, dessa forma, enriquecia cada vez mais. E, por fim, as cidades também ficavam cada vez mais poluídas pela queima do carvão para o funcionamento dessas máquinas todas. Olha só, pessoal. Nesse slide, nós temos o interior de uma fábrica da primeira fase da Revolução Industrial. A gente consegue notar nesse slide, o chão era um chão batido. Não tem... Tu compara com o que a gente tem hoje, por exemplo, e olha como era essa fábrica. E essa provavelmente não era uma das fábricas piores. Tem muita coisa pior que isso, tá, galera? E, gente, nesse slide a gente pode ver crianças, várias crianças trabalhando na fábrica. Olha só, são lugares diferentes, são pessoas diferentes. A gente tem essa menininha pequenininha. Talvez essa mulher do lado dela seja a mãe dela, que não tinha com quem deixar e trouxe junto. E aí eles colocaram a criança para trabalhar. E era assim que acontecia, tá? Gente, é claro que os trabalhadores começaram a demonstrar essa insatisfação deles em relação a essa situação que eles estavam enfrentando com o trabalho. E aí, dessa forma, eles começaram a lutar contra essa jornada exorbitante de trabalho. Eles começaram, assim, se manifestar por causa desse alto índice de acidentes. Eles também começaram a lutar contra esse uso da mão de obra infantil e também contra o uso da mão de obra feminina com valor reduzido. Elas recebiam muito menos do que os homens nas fábricas, por exemplo. Ela e as crianças tinham um salário parecido e os homens ganhavam mais. E também, gente, eles começaram a se manifestar contra a inexistência de garantias em caso de alguma doença, de algum acidente ou até a velhice.
E, gente, além disso, os trabalhadores começaram a discutir também alguns valores que estavam sendo perdidos. Por exemplo, como a perda dos costumes tradicionais que eles tinham e dessa autonomia da realização do trabalho. Eles estavam perdendo a solidariedade, eles estavam perdendo a consciência coletiva que antes mantinha o grupo de artesãos unido, por exemplo. E por conta disso tudo, os operários iniciaram então vários tipos de organizações sindicais e formas de luta na tentativa de preservar os valores que eles tinham e para garantir também os direitos, nem que fosse através de motins, de greves ou até mesmo de agressões coletivas que também tiveram bastante naquela época. Um fato, gente, muito emblemático, digamos assim, dessa etapa, aconteceu em Lancashire, na Inglaterra, onde vários trabalhadores destruíram uma fábrica e as máquinas de tecelagem dessa fábrica. Esse acontecimento, pessoal, ele ficou conhecido como Movimento dos Quebradores de Máquinas, ou então Movimento dos Ludistas. Porque eles contam que eram liderados por um trabalhador chamado Ned Ludd. Alguns historiadores também relatam que eles contavam que esse Ned Ludd era um general e que ele era contra o novo sistema produtivo e econômico que começava a surgir. Ele era contra o capitalismo e ele era contra esse tipo de trabalho nas fábricas. Só que, gente, o mais curioso disso tudo é que na realidade não existe nenhuma comprovação da existência de alguém com esse nome. Então é como se todos fossem o Ned Ludd e ninguém fosse o Ned Ludd. Isso indica que os trabalhadores tinham sim inventado esse nome como um líder do movimento deles e acabou causando mais união desses trabalhadores e a quebra de máquinas em várias fábricas por causa da inspiração do primeiro, que tinha sido causado pelo suposto Ned Ludd. Esse movimento, galera, ele acabou sendo muito importante porque ele trouxe sim esse questionamento do capitalismo e do uso das máquinas na produção. Ele acabou sim revelando os questionamentos que as pessoas começaram a ter em relação ao capitalismo e a essa nova forma de viver em sociedade. Isso mostrou o descontentamento e o desespero dos trabalhadores que estavam trabalhando nessas condições. Já o movimento cartista, pessoal, ou o cartismo, foi um movimento organizado por uma associação. Era a Associação dos Operários da Inglaterra. E ele tem esse nome por causa de uma carta que foi escrita por um radical da época, chamado William Lovett. Ele fez, então, em 1838, a redação da Carta do Povo, onde ele declarou e solicitou reivindicações que os participantes desse movimento desejavam nas fábricas e no governo também, galera. Entre essas reivindicações estava o sufrágio universal secreto. Eles queriam liberdade de voto, gente, a qualquer pessoa adulta, independente da situação econômica dela, e que o voto fosse secreto. E, galera, além disso, eles queriam o direito dos trabalhadores de participarem do parlamento e queriam uma redução da jornada de trabalho, que era muito exorbitante. E vamos lembrar, pessoal, que as teorias marxistas foram, sim, muito importantes para incentivar esse movimento, já que, segundo elas, deveria ter, sim, uma revolução do proletariado. Entretanto, galera, a Carta do Povo, ela não foi ratificada pelo parlamento inglês. E aí os simpatizantes do movimento foram duramente reprimidos e os dirigentes dele foram presos. Só que com o tempo, já um pouquinho depois disso, em 1848, esse movimento ele ganhou força novamente. E aí eles prepararam uma grande manifestação operária, onde eram esperados mais ou menos 500 mil trabalhadores. Com essa manifestação, pessoal, os líderes planejavam colocar mais pressão no parlamento para que as principais demandas da carta fossem aceitas. Só que, gente, infelizmente a participação não foi tão grande. Só que ao final desse debate, ao final da manifestação, foram sim estabelecidas algumas leis trabalhistas com a intenção de combater essa exploração da força de trabalho e tentar mediar ali as relações entre os operários e a burguesia que era dona dos meios de produção.
Pessoal, nós temos então algumas conclusões sobre a nossa primeira revolução industrial. Vejam só, a gente nota assim uma grande modernização para a época com o surgimento da indústria. A manufatura deu lugar à maquinofatura e a máquina a vapor possibilitou o aumento da produção. Entretanto, gente, a vida das pessoas foi completamente alterada. O artesão, ele passou a ser proletariado e a burguesia, ela estava fortalecida e ficava cada vez mais rica, dando surgimento então a essas duas classes econômicas, a burguesia e o proletariado. O trabalhador, ele perdeu autonomia sobre o trabalho dele e começou a exercer funções específicas da fábrica. E até mesmo as crianças eram empregadas nas fábricas com situações péssimas de trabalho, salários baixíssimos e uma alta carga horária. E por fim, a gente viu que as pessoas começaram sim a se questionar. Elas começaram a formar grupos sindicais para tentar debater as ideias delas. Elas tentaram de alguma forma conseguir alguma melhoria na situação de vida e de trabalho e não perder essa solidariedade que elas tinham antes. E dessa forma, gente, a nossa aula sobre a primeira revolução industrial tá chegando ao fim. Na próxima aula, a gente vai falar sobre a segunda revolução industrial, com mais mudanças nas fábricas e com o desenvolvimento das comunicações. Gente, na segunda revolução industrial, a gente vai ver os primórdios da internet, digamos assim. A gente vai ver um pouquinho sobre o surgimento dos telégrafos. É bem importante, eu te espero na nossa segunda aula da Revolução Industrial, que é a terceira aula desse nosso curso aqui de Introdução à Sociologia, tá? E vamos fechar aqui. Galerinha, por hoje é isso então. Eu espero mesmo que essa aula tenha te ajudado a compreender melhor a primeira Revolução Industrial. Eu quero te agradecer mesmo por assistir até aqui. Eu também quero te avisar que a nossa primeira aula, que foi sobre o Renascimento Cultural, ela já está disponível junto com essa na nossa playlist chamada Introdução à Sociologia. Ela está aqui no canal. Então clica ali em algum lugar, eu vou tentar deixar aqui em cima, se eu não conseguir, procura ali no meu canal, tenta dar uma conferidinha. E, gente, não deixem de se inscrever, porque são 12 aulas, tá? Essa aqui é a segunda, a gente vai ter 12 aulas. Muito obrigada por tudo, muito obrigada por hoje, fica ligado e até mais!